Bom, vamos lá. Qual que é a ideia, então, Wallace? Na verdade, é uma reunião, cara, para a gente ser bem direto. Tá? A ideia não é a gente ficar floreando muito as coisas aqui, não é a gente ficar expondo vários cenários. A gente ser bem direto com o andamento do processo, né, do Vem Pro Rugby 3. Então, aquilo que a gente tinha iniciado nas tratativas iniciais, nas conversas iniciais, para o que realmente a gente conseguiu construir ao final do processo e como que a gente caminha daqui para frente. Tá? Então, a ideia passa por aí. Como eu falei, a ideia é que tivesse até mesmo parte da diretoria, né, porque acho que é uma tratativa CBRU clube, né, e o clube com o educador, apesar de a gente ter uma conexão direta com o educador, tá? Mas um dos nossos principais objetivos com esses projetos é com que o clube também abrace o projeto e abrace o educador, né? E não o educador execute como uma função para a CBRU e não para o clube, porque não é essa a ideia, tá? Mas aí, para direcionar a nossa conversa, a gente vai usar muito a construção do curso de captação e retenção, tá? Porque a ideia desses projetos é justamente dar oportunidades para o clube para que ele construa um trajeto desde o seu processo de captação, que foi o foco do projeto Vem para o Rugby 3. O projeto Vem para o Rugby 3 ele era um foco realmente de captar através de ações com as escolas. Porém, também em alguns momentos a gente teve construções de processos de retenção. E vocês, por exemplo, foi um dos clubes que seguiu bastante essas iniciativas. E para mim, bem rápido aqui, foi um dos clubes que teve grande sucesso em avançar nesse processo de retenção também. Mas aí eu ouvi um pouco de vocês, né, dentro dessa linha, né, do objetivo do projeto, olhando para o curso de captação e retenção. O que que vocês aí trazem de pontos de destaque do trabalho que vocês fizeram, tá? E pontos críticos também do trabalho, né? Porque não foram só flores o trabalho, tiveram alguns percalços aí no caminho e acho que é legal a gente ouvir um pouco de vocês. Então a ideia agora, de uma maneira bem objetiva também, é ouvir esses pontos de sucesso, que vocês destacam realmente de sucesso e esses pontos críticos, né? Acho que é importante a gente ter esse retorno de vocês também. Uhum. Vou começar? Não pode falar. Então até para avisar, né, que eu e a Lu ela assumiu de vice-presidente do clube e eu também subi, eu não sou mais head coach, né? Agora eu tô em todos os níveis, então a gente acaba sendo meio que a diretoria do clube nesse momento também. O Pará, ele já passou o bastão, a gente tem uma reunião formal nossa aqui amanhã, a gente vai apresentar o planejamento do ano, então isso daí já mata isso. Mas rapidinho, você fica como presidente? Não? Quem está como presidente? Não, o presidente não sou eu, não. Eu subo, eu ganho funções além de head coach, né? Na verdade, são funções de ação específica de head coach, de planejamento geral do clube, né? Ainda sou coordenador de categoria de base. Só que, Ele entra mais como gestor geral. eu que vou tomar todas as decisões do rumo que o clube deve tomar de agora para frente, assim, né? Aí eu tenho uma diretoria que fica bem no background mesmo, que eles nem são muito acionados, né? Mas a Lu, que está de vice-presidente, e o Paraca também, às vezes, porque precisar. Mas aí, no caso, você eu mesmo que vou estar dando rumo assim para as coisas aqui no Tucanos. Tá legal, só para entender, mas na questão de estatuto, você não aparece no estatuto, ou aparece? Não, não, eu Não, não estou no estatuto. eu Tá. tô. Tá. Não, beleza. Não, só para a gente ter isso claro também, porque depois isso pode às vezes até impactar em alguma coisa de repasse de recurso e tudo mais. Uhum, não, tranquilo. Não, mas beleza. E tá. Putz, o que eu achei de positivo no projeto? Olha, eu estava até antes do projeto com dois núcleos de rugby infantil e poucos alunos, pouca adesão. O projeto ele veio em um momento, junto com o departamento de esportes que eu já trabalho, e junto com o departamento de educação, né, o fato de conseguir entrar nas escolas, tá capacitando os professores, isso expandiu muito a vinda de alunos novos, né?
E aí, junto com a retenção que a gente aprendeu no curso, que a gente já tinha isso, né? A gente já tem um pouco disso, né? Só que também com os cursos que a Lu fez, que se capacitou, que foram oferecidos, a gente conseguiu deixar esse processo de captação e de retenção mais concreto, como é que eu posso dizer? Mais estruturado, né? Porque antes a gente tinha ideias, né? Ah, vamos assim, vamos em tal escola, mas a gente não tinha também o depois disso, né? Não tinha um direcionamento mais assertivo, né? Até em outros aspectos, como a questão de capacitação de professores, né? Isso daí foi uma coisa absurda, né? Eu tive professores que fizeram um campeonato interno e me falaram depois, nem me. Tipo, o cara só mandou a foto depois, ó, fiz um campeonato de touch aqui, foi assim, assim, assado, com os quartos anos e tal. E isso foi uma coisa maravilhosa, né? Tipo, esse ano tá muito mais fácil, tá muito mais próximo de colocar ou o tag ou o touch nas Olimpíadas Mirins, que são os jogos escolares do ensino fundamental, né? Que é do primeiro ao quinto ano. E, cara, com o projeto, o rugby que já era forte dentro do departamento de esportes, ele potencializou assim a questão de seriedade, de ter essa relação estreita o desenvolvimento da confederação, foi uma coisa absurda, né? Tanto é que a gente tem uma verba que a gente recebe por ano, né? E desde o ano passado, quando trocou a administração, quando o diretor de esportes, meu chefe, ele ficou sabendo da seriedade do projeto, ele lutou e ele conseguiu até aumentar a verba, né? A gente sabe que, né, que o plano de trabalho com a verba anterior, ele está um pouco desatualizado por causa da inflação, né? Principalmente até a questão de bola, que a bola, né, quando a gente fez o plano de trabalho, a bola era 50 reais. Hoje não é mais 50 reais, nem tem a bola. Mas eu vou ter uma reunião essa semana para apresentar o plano de trabalho, porque a gente vai ter, se não me falha a memória agora, 104 mil reais para trabalhar no ano. E com a decisão de não jogar o Campeonato Paulista, que ia ter um custo de mais ou menos 8 mil reais para a categoria adulta, a gente vai conseguir reverter, tipo, a ideia é reverter toda essa grana para a categoria de base, para conseguir expandir para mais núcleos, maximizar mesmo, né, a questão de captação e retenção, né? Até porque, eu até já falei isso para você várias vezes, né? Não é segredo nenhum que para a gente aqui a gente se espelha muito no trabalho do Jacareí, né? De realmente começar um time com os valores da maneira correta, que a gente acha correto, desde baixo, né? A gente podia pegar essa grana e pagar auxílio atleta para outros jogadores, adultos, e fazer um time? Poderia, mas não faz sentido para a gente, né? Então não é o caminho que nós, como a nova gestão do clube, íamos tocar e o projeto ele veio para coroar isso mesmo e dar mais direcionamento para a gente, né? Agora a gente sabe o que tem que fazer, né? Nos mais variados passos, né, do projeto e da captação e retenção. Então é bem bacana. E de ponto negativo, teve um só que foi a questão das bolas que não chegaram e que isso meio que me deu uma ferrada, né? Tem alguns professores que estão bravos comigo e tal, mas tô vendo, eu tô tentando contornar aqui, entendeu? Até essa verba mesmo, vou ver se eu consigo comprar bolas e pelo menos deixar uma com cada professor, né? Isso é uma coisa que não está no plano de trabalho e a gente não pode pegar verba e comprar um equipamento. Se a verba é do esporte, eu não posso comprar um equipamento e dar para um outro departamento, né? Departamento de Educação aqui, eles até pensaram em comprar, mas estão com problemas e não acabou não rolando. Mas eu estou pensando em ver o que consigo fazer para adaptar isso, né? Porque hoje em dia, né, com esse projeto do rugby na Olimpíada Mirim, é, os 15 professores precisam de bola para começar o ano. A Olimpíada Mirim vai ser em agosto ou setembro, não me lembro agora. Mas eles precisam já dar o start, né? E eu não tenho stand de bola. Então é uma coisa que enfim, né, é um deadline curto aí, mas já estou correndo atrás disso para já destravar esse nível também e ter mais criança. O objetivo nosso esse ano também é ter mais, pelo menos um polo de rugby infantil, e isso impactou um pouco negativamente, né? Um pouco não, muito, porque era uma coisa muito importante. Mas não foi o que jogou a gente para baixo, enfim, né? A gente fez até onde deu para fazer e seguimos aí, mano. Posso falar? Pode.
Além disso, o ponto negativo foi essa questão das bolas, sim, mas de resto eu acho que foi muito positivo, porque o objetivo do Tucanos era consolidar a categoria de base esse ano. Conseguimos fazer isso, conseguimos levar nos festivais. Você falou de abranger o clube, a gente também conseguiu fazer isso, né? Fora a parte da diretoria, que o Paraca estava envolvido, mas a gente conseguiu mais 4 pessoas para ajudar a gente no staff. Né? Um dos meninos começou a fazer educação física, um pai de um aluno que super se interessou por querer ajudar e começou, e ele também foi na Super League, junto com as outras 3 pessoas que estavam ajudando no staff. Particularmente, eu como estagiária esse ano passado, cara, foi sensacional para minha formação, né? Participei de bastante curso, troquei ideia com muita gente e isso foi fundamental para melhorar o trabalho aqui. Então, o Vem pro Rugby foi totalmente saldo positivo, né? Salvo a exceção. E esse ano a gente pretende dar continuidade a esse trabalho, né? Tanto nas escolas, mas como também criando categoria juvenil para as crianças do M13 que estão subindo de idade, né? Para a gente não perder eles. Elas, no caso, porque só tem menina por enquanto. Não, perfeito. Acho que é legal ouvir isso de vocês, né? Depois, se tiver mais coisa para falar também, que lembrem ao longo do bate-papo o que pode trazer, porque eu acho que são coisas importantes para a gente direcionar os próximos passos, né? E aí, Wallace, quando você traz, cara, essa questão da melhoria do poder público, né, cara, em relação à parte de recurso, mostra para gente uma credibilidade do trabalho de vocês. Então, não é só o que vocês estão mostrando para a gente de relatório, daqui a pouco a gente vai até abrir um Excel aqui só para ter visual mesmo as informações, mas a prefeitura aumentar um recurso dentro de uma instituição, ela é porque acredita, tá? Então, acho que isso é um ponto que para a gente é bem importante. E aí, cara, você aqui, colocando um parênteses, né, na reunião, quando você traz a questão aí do Jacareí, até depois, se vocês quiserem, cara, bater um papo sobre como a gente faz essa parte de estrutura, da utilização de recursos do clube, nessas ideias de expansão, de fidelizar mesmo e de deixar as atividades mais consolidadas, a gente está aberto, tá? Por quê? Por exemplo, esse ano a gente teve uma iniciativa no clube de querer expandir para mais núcleos e não foi positivo para a gente. Então, talvez a expansão, ao invés de consolidar os locais que já estão, talvez é um ponto que precisa ter uma boa clareza. Então, a gente teve algumas experiências que eu acho que é legal nesse momento de construção, de planejamento, de plano de trabalho. A gente está aberto a compartilhar. Então, deixo aqui já de portas abertas aí, quando quiser bater um papo sobre. Aí, como eu falei, um parênteses na reunião como CBRU, mas vestindo a camisa do clube, porque eu acho que é importante que o investimento realmente seja. Não quer dizer que vocês vão fazer a mesma coisa que a gente faz aqui, mas talvez experiências que nós tivemos aqui, talvez não precisamos, às vezes, cometer mesmos erros, né? Então, a gente deixa aberto para isso também. Tá. Mas essa questão da expansão que ele falou é em relação a criar um núcleo dentro de uma escola. Porque, por exemplo, a gente, no campo do Durval, tem uma escola que é 2, 3 ruas para cima, que a diretoria é super aberta. Antes do Vem Pro Rugby começar, a gente já fez clínica lá na escola, a diretora super recepcionou a gente super bem. Então, a gente nesse ponto de querer expandir, tipo, colocar um dia da semana fixo dentro da escola e tentar desenvolver o trabalho lá. Mas, Não, tá. mas eu aceito a janela para trocar experiência com vocês sobre a expansão do núcleo, que é bem-vindo também. Não, tá perfeito. Eu digo porque a gente acabou de falar 5 minutos, né? Mas é legal entender até a parte da geografia da cidade, né? Porque aonde estão os núcleos de vocês, né? Onde estão as escolas? Que a gente aqui tem, hoje a gente tem um atendimento dentro da Secretaria de Educação. Então, o ano passado a gente atendeu 960 crianças dentro da Secretaria de Educação, com uma atividade de rugby semanalmente para esse público. Quando a gente vai pegar esse público do escolar, que a gente chama, e vai transitar
para as atividades permanentes do clube, a gente teve pouca transferência dessas crianças. Então, o que que levou a ter essa pouca transferência? Então, tem alguns pontos que são importantes para a gente ter esse direcionamento de um bom trabalho, realmente. Mas aí é uma conversa para a gente, em um outro momento, que eu acho que é bem válida, tá? Mas para a gente dar sequência aqui, só para guiar um pouco a nossa conversa, eu vou compartilhar com vocês aqui, tá? Tem várias janelas abertas aqui. Esse aqui. Tá só para nortear, tá? É, em relação ao que a gente tinha como objetivo, né, do trabalho do projeto. Então, aqui o primeiro ponto que a gente tem são os relatórios mensais, tá? Relatórios e fotos mensais. Na realidade, aqui é muito mais uma parabenizar vocês pelo trabalho, porque o relatório de vocês, a organização de vocês destaca entre os demais clubes, tá? Então é uma coisa que vocês não devem parar de fazer, né? Só porque tem o Vem pro Rugby, mas isso é uma credibilidade quando é uma prefeitura, por exemplo, no sentido de você precisa de informação, você chega e abre o computador, mostra de imediato uma informação que alguém pede, é importante. Então acho que isso mostra a organização. Então, os relatórios de vocês tinha muita informação, tem muitas fotos, tudo bem organizado dentro do Drive, como vocês fizeram. Eu acho que vocês tiveram um aprendizado grande com isso. Não sei se vocês já tinham essa dinâmica antes ou não, mas isso não vem para o rugby. Trouxe uma clareza da atividade de vocês, cara, e que para a gente foi muito fácil de trabalhar, tá? Depois, quando a gente tinha ali a questão de identificar as escolas, isso para vocês não foi uma questão limitante. Acho que vocês fizeram ali a questão principal, que foi como é que fala? Um relacionamento com o meio público, né? Com a esfera pública de ensino. Tá? Isso possibilitou a abertura de escolas e de envolvimento das escolas. Então, sem dúvida, vocês têm mais informações específicas, mas o que trouxe para a gente é esse bom relacionamento dentro da cidade e dentro das esferas, não só de esporte, mas de educação, tá? Que impactou depois na realização das clínicas, no desenvolvimento das atividades, da capacitação dos professores. Eu acho que foi uma cascata que vem através do processo de captação, quando tem lá as ações de captações, os processos de comunicação, traz essas possibilidades, né? Esses exemplos de ações a serem feitas, né? E vocês conseguiram construir isso, tá? Depois, a gente tem a questão do estagiário. Acho que a questão da Luísa, ela teve um envolvimento grande no projeto, então ela não estava recebendo nada pelo projeto, eu não sei se pelo clube estava conseguindo ter algum recurso, mas é uma construção que para o estagiário, a gente perde um pouco hoje a essência do estágio, né? Onde a gente tem o estágio hoje, todos os estagiários têm um viés muito forte pela questão financeira, né? Tudo bem que todo mundo tem uma necessidade hoje, mas o estágio hoje ele é uma troca de conhecimento, né? E de experiência. E a ação prática, a vivência prática, ela é muito rica. E a gente perde um pouco essa troca quando os estagiários têm esse viés, né? Esse olhar de estar ali por uma questão financeira e não por um propósito que é melhorar a sua qualificação. Então, o estágio ele tem um olhar muito forte nisso e que a gente perde um pouco, e não foi com a questão com a Luísa, porque a gente via ela envolvida, a gente via ela participando, envolvida nos cursos. Então, acho que isso, como ela mesmo trouxe aí, abriu oportunidades e criou relacionamentos importantes. Acho que isso é um ganho muito forte quando a gente fala dessa questão de formação, tá? Depois dessas capacitações internacionais, né, que a gente fala dos estagiários, tem um ponto que é a parte das metas, que a gente teve aqueles certificados internacionais para cumprir, mas o principal, como até a Luísa trouxe, é a participação em outros cursos que a gente deu oportunidade e essa relação que foi construindo, tá, entre as pessoas participantes. Depois a questão de atingir as metas, né, com questões das crianças que tiveram acesso à modalidade, tá? A gente vai até falar um pouquinho sobre isso em breve, mas que para vocês não foi um problema, porque vocês realizaram clínicas
E além das clínicas, essas clínicas resultaram em atividades constantes e até em alguns festivais dentro da realidade de vocês. Então, vocês realmente conseguiram fazer esse projeto na essência dele com um mínimo de recurso para fazer a coisa acontecer. Tá? Então, eu acho que vocês foram felizes com a forma que seguiram e estão colhendo os frutos. Acho que esse é o ponto principal, tá? E depois a questão da realização dos festivais, né? Então a gente tem um número, aqui tá com, acho que tá errado a fórmula, mas ele tá com soma, mas teve um número alto de festivais, não só de organização interna, mas também de participações em outros festivais, tá? Então, da Federação Paulista. Então, isso para a gente, quando a gente olha nessa outra planilha aqui, vou trazer para cá. A gente olha nessa outra planilha aqui. Deixa eu só achar aqui. Canos, tá? Opa, desculpa. É nessa aqui. A gente olha nessa outra planilha aqui e vê uma iniciativa de participar em festivais. Tá? Então, vocês falaram de Vinhedo, de São José, tá? E do SPAC, tá? Mesmo sem nenhum recurso. Isso é uma iniciativa importante que consolida para a gente um trabalho. Quando a gente pega Vinhedo, que é no primeiro semestre, e SPAC, que é no final do ano, mostra uma continuidade desse trabalho, tá? E vontade de participar, né? Tinha outras etapas que queriam ir, mas não tinham, conseguiram recursos, tá? Para estar participando. Então, isso também entra um outro viés da retenção. Então, não é aqui só trazendo flores, elogiando o fim de um trabalho, tá? Mas é mostrando realmente que foi feito e foi feito com maestria a proposta do projeto, né? E eu acho que o ponto principal os próximos passos que a gente leva daqui, né? Que é um pouco do que você falou, como que a gente vai promover a manutenção dessas iniciativas, porque o projeto ele acaba. Então, acabou em dezembro de 2022 e o que fica são o conhecimento que foi adquirido ao longo do processo, tá? E as estruturas que foram se consolidando ao longo do processo. Então, quando você traz algumas falas para a gente da questão do aumento de recursos, da abertura e possibilidade de participar das Olimpíadas mirins, infantis, agora me fugiu qual é mostra que isso foi bem construído dentro do município de vocês, tá? Então, eu acho que dessa parte do projeto em relação às metas e às entregas, sinceramente, não tem acho que nenhum ponto crítico a gente levantar uma bandeira aqui. Eu acho que realmente nesse momento são só elogios do trabalho que vocês fizeram. E aí, Jaú e Arthur, que tiveram mais próximos, se tiver alguma coisa, pode falar, mas eu estou trazendo aqui coisas que eles me trouxeram das reuniões que vocês faziam ao longo do ano, tá? E dos relatórios que eles foram compilando de vocês ao longo do ano também. Tá? Então, eu não sei se o Jaú e o Arthur têm alguma coisa para trazer em relação a essas metas, a esse desenvolvimento das metas do projeto. Ô, tá ouvindo? Sim? Sim. Na real, chover um pouco no molhado, a gente já, pelo menos o clube que eu também consegui ter mais contato depois nessa transição que eu tive com o Jaú, com o pessoal da região, foi com você, a gente já falou sobre isso, a gente já teve alguns encontros paralelos, mas reforçar aí esses parabéns e dizer que a gente tinha falado lá no comecinho, né, que o projeto ia além das metas, e acho que vocês pegaram essa frase ou o conceito de ir além das metas e foram firmes. Acho que é o resumo do que a gente está batendo um papo aqui agora e de tudo que rodou durante os meses do projeto foi isso. E, e faltou informação ali, porque eles participaram do Tornados também, Julião, na planilha. Acho que estava zero ali, não sei se compilou o número errado, mas enfim, só o que passou que a gente estava falando nos bastidores, mas é, é isso. Bem, acho que mais que positivo, a gente falou também bastante nos bastidores. Essa questão
da qualidade de entrega em si, né? Tipo, o clube que mais, é, como é que fala? Alimentou de boa forma não só os relatórios, mas no contexto geral, a gente falou que foram vocês, né? Então é só reforçar os parabéns e vamos ver como que vai ser 2023. Tudo para ser melhor. Valeu. Boa. E aí, o pessoal, só em relação à parte final do projeto, se a gente olha aqui, deixa eu só. A gente tem esse número compilado de clínica, de crianças que vocês fizeram clínicas. Pelo menos dentro dos relatórios de vocês tinham esses números, 1.182. E de declarações, a gente tem 497 comprovadas em declarações. Então, acredito que o Jaú ou o Tutu já tenham falado com vocês em relação a se teve alguma escola que vocês não pegaram a declaração, tá? E aí, o que eu queria ver com vocês é uma outra questão, porque nessa conta final, todas as atividades que aconteceram na escola, independente se são as mesmas crianças ou não, eles entram para essa conta. Então, eu não sei se vocês, nessas escolas, se você teve troca de direção, né? Se teve troca de professor, porque trocou o ano. Então, eu não sei como que é essa dinâmica interna de cada escola. Uhum. Mas nessas escolas que aconteceram festivais, se vocês conseguem também uma declaração desses festivais com o número de participantes, porque ele entra nessa conta, tá? Então, não sei se vocês conseguem também levantar e organizar esse documento para a gente. E isso até num caráter meio que emergencial, porque a gente tem um prazo para essa prestação de contas. Então, isso já está como um dos trabalhos do Arthur e do Jaú para acompanhar isso com vocês, mas eu queria ver dessa possibilidade também, tá? Perfeito, Julião. Algumas atividades em escolas, por troca de professor, alguma coisa desse gênero, eu não tive a declaração instantânea. E o que que eu fiz? Na semana retrasada, 2 semanas antes de enviar, eu corri as escolas que tiveram atividades e que eu não tinha as declarações, eu peguei e enviei para a CBRU. Ah, beleza. Perfeito. Então, na realidade, a gente não tá no escritório, né, cara? A gente pediu para mandar o documento para lá, porque isso a gente precisa Uhum. entregar fixo, ó, desculpa, físico. Então, isso esses dados não estão compilados dessas novas declarações. Então, aqui o número muda, tá? Uhum. Então, aqui o número muda. É, Então, tem essa questão dos festivais. Eu não sei se você conseguiria também, depois com essas escolas que você tem acesso e que desenvolveram, esses festivais. E pode ser até a assinatura do professor, não precisa necessariamente ser do diretor, tá? Tá. Então, o professor da escola informando que realizou o festival com tantas turmas e cada turma com tantos alunos, que já é também um número que a gente precisa para esse momento aí. Beleza. Beleza? Depois dos outros pontos aí do projeto, de novo, acho que não tem nenhuma questão. É muito mais vocês ajudarem a gente com essas possibilidades das declarações, porque isso é bem importante para a gente prestar conta e dar continuidade em outros momentos, tá? E vocês estão num caminho bom para isso aí, tá? E aí, por fim, até você já compartilhou um pouco mais, Wallace, no começo, mas é ouvir mais um pouco, cara, desses planos que vocês têm para manutenção dessas atividades para esse ano, né? Visto que a gente tem um cenário que agora a gente não tem um recurso específico para o professor para essas atividades, né? Então, ouvir um pouco do clube, quais são essas ações para manutenção dessas atividades que foram estimuladas no ano passado. Tá. Bom, então você vai ter em primeira mão aí o que eu vou falar para a gestão antiga do clube amanhã, né? Objetivos, né? Até a Lu, algumas coisas ainda não troquei com ela, a gente vai sentar depois dessa reunião para trocar ideia sobre isso.
Mas aumentar, que a gente participou primeiro em 4 festivais. Eu tinha trocado ideia com ela, eu queria participar de 10 festivais, mas a gente vai ver se pelo menos dobra para 8. Tá? O mínimo é aumentar mais 4, chegando a 8 festivais. Conseguir, né, dentro do possível, expandir para mais um núcleo de rugby infantil e juvenil. Isso pode ser dentro da questão de estar dentro de uma escola ou não ir para algum outro bairro, né? É até também uma coisa que eu vou jogar um pouco pro diretor de esportes, porque a gente tem um bairro aqui em São João que tem muita criança, mas não tem um campo que a gente possa estar usando, né? Então isso também eu coloquei ali como um objetivo. O outro objetivo também é criar a categoria juvenil masculina e feminina, né? Porque a gente já tinha isso como demanda de clube já há um tempo e patinava, e agora a gente tem uma demanda urgente, que são as meninas de 13, 14 anos, que já vão estar com 15, 16. Né? Então, os nossos próximos passos, claro, além de... Eu já tive reunião com o supervisor de ensino da rede municipal e já estou marcando já, independente de projeto ou não, o mesmo esquema do ano passado, a mesma rodada de clínicas no primeiro semestre e tentar até massificar isso de uma forma maior, né? Isso no fim vai acabar que você e eu que vou estar fazendo, às vezes a Lu vai estar junto ou não, mas tentar estar aí em mais escolas para impactar mais alunos, para a gente conseguir trazer mais alunos para o clube, né? Porque a gente tem essa preocupação que até que você citou pela questão de quanto vocês atendem na rede de ensino e quanto vocês têm de transição para o clube. Aqui é uma preocupação que eu tenho muito até em questão daquele gráfico de resultado e esforço, Esforço. né? Porque não adianta eu me matar, né, e virar um empregado da rede de ensino. Não, eu quero dar o máximo, se eu quero crianças no clube, né? Esse é o objetivo mestre, assim, para conseguir, né, e fazer um clube da maneira que a gente acha correta. Então, esses são os próximos passos. Continuar com ações de captação dentro das escolas. Também, né, a Lu se forma esse ano. Ela cola grau, acho que em dezembro ou janeiro. Então, também já é trazer ela para dentro do clube, tipo, remunerando, conseguir mais profissionais para a gente conseguir também aumentar. Porque a gente meio que também está num estágio que tá tudo bem, a gente quer crescer, mas a gente tem poucas pessoas capacitadas para tocar um treino em determinada localidade da cidade, né? Porque por enquanto com o CREF só eu que estou nessa, então eu sou meio limitado. Mas isso está nos nossos objetivos para conseguir expandir mais, né? Então a Lu pode até complementar mais com as ideias dela, mas continuar com o que a gente aprendeu e que para a gente faz sentido, né? Continuar com captação, focar e tentar melhorar a retenção para ter aí o longo prazo, né? Conseguir ter o longo prazo, né? Conseguir colocar em prática o DAO, que a gente tanto sonha em colocar ele certinho, redondinho e ir melhorando a cada... Que também é uma coisa que a gente está reescrevendo, né? A gente tinha um antigo, que foi o Wallace e o Tino que fizeram, e agora eu e o Wallace estamos fazendo outra versão dele. Inclusive vai super calhar com a apresentação do DAO, porque a CBRU e o COB vão apresentar no dia 30. Então, acho que vai ser super importante. No juvenil feminino, eu vou estar à frente praticamente, pretendo usar alguma das ferramentas do projeto Nina, né, que a gente foi vendo ao longo do ano, a Mica, a Leca, todo mundo aí implementando. E, cara, é isso, né? Acho que não tem mais nada para acrescentar. Agora é fazer, né? Literalmente. É uma pergunta. Que você falou, né? Tem uma nova diretoria, mas hoje de operação, de trabalho, são só vocês dois? Ou você tem mais pessoas vocês têm mais pessoas ajudando para que esses objetivos aconteçam? Olha só, operacional, diretamente linkado com educação física, escola, clínica e treino, somos só nós dois.
Aí tem o Pará que dá uma força, mas ele está se afastando, ele está se distanciando. E a gente tem 4 ajudantes com a categoria de base aos sábados, que é quando a gente compila todas as crianças dos 2 núcleos em um núcleo só. Aí a gente divide, né? E aí fica cada um com uma categoria e eu fico ali girando e vendo se alguém tem alguma demanda. Mas operacional, hoje em dia, só nós dois. E Mão da na parte, massa. e da parte de gestão? De gestão, tem mais o Paraca, mas creio eu que vai ficar só nós dois. Talvez mais uma ou duas pessoas fixas assim, mas não sem remuneração, né? Voluntariado. É porque o que acontece? Das pessoas que recebem do clube, somos só eu e o Wallace. O pessoal da gestão é totalmente voluntário. Uhum. Cada um tem sua vida, a galera tem filho pequeno, tal, trabalho, vive um fuá. Então, esse ano a gente entrou num acordo de que quem ia gerir o clube mesmo seria eu e o Wallace, e esse pessoal da diretoria ia ficar mais como um conselho, né? Verdade. Porque isso também para deixar as decisões mais práticas. Às vezes a gente precisa de um negócio que é muito urgente e a galera não responde, demora muito e acaba atrapalhando o nosso trabalho, né? Que a gente quer fazer o negócio andar e às vezes demora ali porque uma pessoa da diretoria não tomou a decisão no momento certo, né? Não recebemos verba de um patrocinador porque o pessoal da diretoria não fez um relatório, não autorizou alguma coisa. Não, não, tá perfeito, porque eu acho que esse é o ponto crucial para para esses próximos passos de vocês. Eu acho que da onde a gente está aqui, né, distante, mas com as informações, com o que a gente vê de prática, na parte de campo, é bem seguro quando a gente tem vocês envolvidos. E acho que é um ponto, sim, crítico que a gente levanta, é essa parte de gestão, tá? Como o Wallace falou, que está também começando a se envolver nessa parte de gestão, porque é o que dá subsídio para o desenvolvimento de todas as atividades. E aí até, se eu tiver uma outra oportunidade para conversar, mas o Jaú, que é mais próximo, está na região, até uma conversa mais a fundo com o próprio Baraca, né? Que ele tá com o Paraca, né? Que está essa situação de afastar, mas, cara, pelo menos aqui, do que a gente tem de reunião, de participação, a gente vê o envolvimento dele, acho que vê uma parceria com isso e acredito que ele tem uma influência grande no onde vocês chegaram até agora nessas questões de organização. Então, Total. então quando se fala de afastar, não é legal cortar o cordão umbilical, né? Porque é importante e é um pouco de sacrifício, né, pelo rugby, porque a gente, igual você está chegando num estágio que você não faz mais, a participação do clube não é para você jogar. A participação no clube é para um outro viés, para outro propósito profissional e com o rugby, né, que é o desenvolvimento das categorias de base. Mas ter esses outros braços é fundamental, porque senão vai chegar em um momento que o desafio, né, de ter mais turmas, de ter mais clínicas, de ter mais núcleos, não tendo pessoas suficientes, eles acabam se colocando numa exposição grande de motivação, né? Então, acho que é importante essa questão de não ter, de ter essas pessoas que são ativas, mas mais perto também. Então, acho que é um ponto para a gente conversar sobre esses próximos passos também, tá? Mas eu acho que para o momento, eu acho que é isso. Eu acho que a ideia de reunião, ela passa um pouco por essa questão, por isso que a gente trouxe, né, de fechamento. E, então, não sei se do projeto vocês têm alguma coisa a mais. Não. Não. Até não sei como que é, né? A gente nunca sabe essa questão de projeto, mas se por acaso tiver alguma continuação, a gente já se coloca à inteira disposição para estar pleiteando uma vaga. A gente tem interesse de continuar com possíveis projetos ou outros projetos, né? E como vocês são da parte de desenvolvimento, cara, o que pintar de, não sei, por exemplo, Nina, alguma outra vertente, pode ser direcionado específico para público feminino ou geral, né? Aqui a gente tem essa demanda e eu falo por uma experiência própria minha, né? Eu, quando eu fui treinador da categoria feminina,
eu conseguia chegar até certo ponto nas atletas. Mesmo sendo um cara que, né, você troca o chapéu várias vezes dentro do treino, trocava, zoava, e, enfim, falava até de marca de maquiagem. Mas eu não conseguia chegar, né? E eu até dei uma pressionada pelo lado positivo na Lu, né? Que a Lu ela é muito ligada na questão das seleções regionais e tal. Só que eu peguei e falei, Lu, você vai ser a primeira educadora física do Tucanos, cara. A gente tem um histórico de ter categorias femininas que, cara, foram sempre geridas por homens e eu falei, cara, eu como treinador, com todas as ferramentas que eu tive, que eu fui desenvolvendo nos cursos e no dia a dia, eu não conseguia chegar nas atletas do jeito que eu sei que só de você falar, e aí, galera, beleza? Você já vai chegar, né? Então eu já joguei essa bola para ela, dando total suporte e estando junto, para ela realmente desenvolver esse trabalho. Ela já começou até com algumas iniciativas que para mim pareciam muito simples, mas que são, pensando num segundo momento e tendo mais noção, são coisas absurdas, né? Que ela, enfim, ela montou um kit com absorvente para as meninas que vão ao treino, né? Que é uma coisa mais de acolhimento, né? Que para mim o acolhimento era chegar e perguntar como é que tinha sido o dia, se estava nervosa, se tinha almoçado ou não, né? Então, mais isso também, né? Transmitir isso para vocês, porque eu vejo isso como um potencial absurdo, né? Porque às vezes, na maioria das vezes, né? Nós, como homens e educador e treinador, você acha que você é suficiente para tocar um clube sozinho, para gerenciar pessoas, né? E não é, né? A realidade não é. O Paraca me ensinou muito isso, né? De sempre compartilhar e ter feedback. E agora com a Lu eu vejo muita possibilidade nisso, né? Hoje não colocando mais pressão, né? Mas mais apoiando e tentando dar suporte. E é isso. Então a gente está aberto, a gente precisa de direcionamento, né? Igual eu falei, eu vou atrás de outras reuniões com vocês e visitas técnicas e tudo mais, porque eu tenho essa necessidade e o clube tem essa necessidade também, né? E, e é maior do que a gente, né? E hoje eu já vejo o rugby na cidade como uma coisa totalmente diferente do que eu via há um ano atrás ou há 10 anos atrás. Hoje já é meio que uma missão minha, assim, de vida, né? É um negócio meio doido até, eu não sei muito explicar, mas, tipo, tá num outro nível para mim, assim, né? E até se você quiser falar alguma coisa aí, porque senão eu fico falando. Não, já falou bastante. Né? E aí, Não, mas boa, que aí a gente entra no outro tópico aí da conversa, que é, existe, tá, já te antecipo, tá dentro das avaliações que a gente teve, uma possibilidade de a gente transitar vocês para o Vem para o Rugby 5, tá? Por que que eu falo que existe uma possibilidade? Porque o Vem para o Rugby 5 tem mais 3 meses, tá? uhum, E ainda dentro desses 3 meses, a gente teve, até o final do ano passado, a gente teve alguns clubes que não trabalharam, tá? Então, a gente teve as iniciativas, teve os movimentos e não aconteceram, tá? Então, a gente tem uma possibilidade de ter essa troca, e essa troca seria já imediato para início em fevereiro, tá? A gente só está aguardando algumas informações mesmo burocráticas, tá? Para contemplar vocês pelo mérito do trabalho que vocês tiveram, tá? Então, mas são 2 meses? Puta, são 2 meses. E beleza, são 2 meses que a gente tem mais 2 festivais infantis, que a gente tem transporte, e se existe a possibilidade, vamos fazer, porque crianças eles vão ter, profissional eles vão ter trabalhando, e fome de trabalhar, de desenvolver, é o que eles mais têm. Então, para a gente é importante, tá? Então, existe essa possibilidade. Então, essa semana, eu acredito que a gente já deva ter alguma andamento com isso, se não até o final da semana que vem, porque, na verdade, essa semana a gente tirou para ter uma reunião com todos os clubes. Os 8 do Vem para o Rugby 3, mais 12 do Vem para o Rugby 5. Então, vai ser um pouco apertado a semana de tempo. Mas tem coisa que a gente não consegue esperar, que é essa questão que a gente falou dessa possível troca, tá? Então, existe esse cenário, tá? E se a gente consegue efetivar esse cenário, talvez os problemas de bolas e materiais para as escolas a gente consiga suprir, tá? Porque a gente não direcionou material para clubes que não fizeram as atividades,
Então, existe isso. Então, é uma que vocês trouxeram, que foi uma das partes complicadas do projeto, a gente sabe disso, mas é aquilo que a gente falou, a gente está aqui para tentar ajudar quem nos ajuda. Para mim, a grande questão é essa. A gente precisa fortalecer quem nos fortalece e esse é o ciclo, é o ambiente do rugby que a gente tem que construir cada vez mais. Então, trabalhar com quem quer trabalhar e arregaçar a manga para trabalhar. Então, esse é um ponto. Depois, outro ponto que eu queria ouvir de vocês é como que vocês veem, tá? E até qual que é a leitura de vocês, iniciativa e vontade de vocês de uma aproximação com o SESI da cidade. Porque, na realidade, aí não tem unidade, né? Aí tem a escola SESI, né? É a escola, não é esse SESI macro, tem tudo. Entendi. Mas como que vocês veem uma possível aproximação disso? Olha, nós, aqui como clube, a gente tem total interesse em conseguir entrar dentro do SESI, mas nós não temos o... Espaço físico mesmo. Não é nem questão de espaço físico, a gente não tem o caminho dentro do SESI daqui, entende? Eu já fui convidado pela professora de educação física para dar uma clínica de rugby, foi até um pouco antes do Vem Pro Rugby 3, porque estava na apostila que ia ter a disciplina rugby, aí ela entrou em contato e conseguiu meu contato e falou comigo e eu fui lá. E foi bem bacana. A gente tem interesse, sim, em entrar, mas aqui eu já ouvi, por exemplo, do diretor de esportes, vamos um dia sentar e conversar com o SESI, porque o Wallace, eu não tenho, como que eu posso dizer, eu não tenho autonomia dentro do município para ir lá tocar a campainha e querer conversar. Eu sei que o SESI é uma coisa mais formalizada e tal, né? Não mais formalizada, mas tipo, você tem que conseguir ter um acesso em uma central, com um coordenador regional, algo do tipo, né? E eu não tenho esse acesso, mas interesse em entrar no SESI é total. Até o SESI, ele é uma escola-alvo, porque ele está perto do nosso principal núcleo de rugby, e, e tem muito material, tem muita criança e adolescente lá. Então a gente tem real interesse muito alto em conseguir entrar no SESI. Até se Na vocês realidade, puderem. você respondeu o que eu ia te perguntar, né? Se ele está perto de um local seu de treino. Então, e para a gente é o que mais faz sentido, porque como ele não tem uma unidade física, é importante. Não, ele tem uma unidade física que é a escola, mas não tem a parte de atividade física, né? Que eles chamam o CAT, que é o Centro de Atividade Física. Isso. Mas isso a gente consegue suprir pelo fato de estar próximo a um local de treino de vocês, tá? Não, tá perfeito. Por que que a gente está trazendo isso? Porque a gente também está revendo a participação de algumas cidades dentro do SESI. E o ponto de partida que a gente está de expandir a parceria com o SESI são clubes que estão trabalhando. Porque o Sim. principal objetivo que a gente tem é com que o clube crie uma relação com a unidade, entendeu? E tem muito clube que tem uma certa vaidade e que quer manter aquela identidade do clube, que não vê um potencial de parceria além das quatro linhas, né? Além da sua vaidade com o seu clube. E talvez isso esteja limitando uma questão de relacionamento, de clube e unidade, tá? Porque existe um relacionamento muito forte de SESI, CBRU, e a gente está mapeando, e vocês estão, cara, no nosso radar, visto o trabalho que foi feito, né, com o Vem Pro Rugby, e engajamento de vocês profissionais. Então, para a gente, acho que e aí é importante entender um pouco também como que vocês veem e viam, né, essa relação de aproximação com o SESI, para a gente ser mais certeiro nos tiros que a gente vai dar daqui para frente, entendeu? Então, é bom ouvir isso e aí é meio que até um aval de vocês se a gente pode avançar numa tratativa com o SESI de tentar gerar uma aproximação entre o Tucanos e o SESI de São João. Pode sim, pode sim. É uma coisa que eu espero faz muito tempo e penso muito nisso. Para a gente faz muito sentido. E até a questão dessa vaidade, questão de identidade, Julião, isso para a gente é o que menos importa, cara. É até o que eu falei sobre a questão de missão mesmo.
Eu quero rugby na cidade inteira, cara. Eu quero o campeonato municipal de tag rugby, de touch rugby, entende? Eu quero isso, maximizar. Então, por mim, pelo clube, né, uma decisão assim, cara, sem problema nenhum. Pode fazer o que tem que ser feito e tentar contato, que a gente tem total interesse nisso mesmo. Boa. Não, perfeito, Wallace. Os 30 minutos que eu falei eu não consegui cumprir, mas na realidade a conversa com vocês ia ser um pouco mais longa mesmo, porque existe o potencial de a gente quer, na realidade, ajudar quem realmente está trabalhando. E vocês são um clube que estão trabalhando, a gente tem visto em todos os aspectos aí, então a gente precisava entender algumas coisas, como essa questão do Vem para o Rugby 5 e como essa questão do SESI, que também são próximos passos aí que a gente quer caminhar em conjunto com vocês. Então, em breve a gente deve ter algumas conversas sobre esses temas. Espero que sejam retornos positivos, mas de qualquer maneira, se for negativo, já sintam-se parabenizados aí por todo o trabalho que vocês fizeram e talvez não foi dessa vez que a gente conseguiu estender algum outro braço de algum projeto, mas as ideias da confederação é essa, de promover projetos e dar oportunidades para quem está trabalhando, né? Então, o Nina vem um pouco nessa linha, o Vem para o Rugby vem nessa linha. Então, até a reformulação das competições nacionais, ela vai na linha de descentralizar os recursos, de abrir oportunidade para mais clubes. Então, independente se vai ter ou não um recurso para subsidiar nesse momento, eu acho que vocês tiveram uma boa experiência com o Pro Rugby 3 e que sigam o caminho e saibam que, na realidade, as relações que vocês construíram, elas, não é porque o projeto acabou que elas vão se fechar, tá? Então, pode sim pedir. Acho que coisas com rugby a gente não tem que ter medo de pedir, ainda mais para pessoas que são parceiras. E vamos ver o que a gente consegue construir em breve aí. Valeu, Julião. Beleza? Beleza. Show. Obrigado pela oportunidade aí. E, cara, o que for para desenvolver o rugby nacional, pode contar com a gente sempre. Boa, fechou, pessoal. Fechou. Arthur, algum ponto? Valeu, até a próxima reunião do Vem pro Rugby. Algum Vem pro Rugby, outro projeto. Boa, valeu, dupla. Boa noite para vocês aí. Bom descanso. Vocês também. Valeu, Até um mais. abraço. Valeu, falou, falou, Tutu. Falou.